Abra comigo sua Bíblia. Evangelho de Mateus, capítulo 11. Pode deixar, tá de boa. Tá pertinho. Achei Mateus, capítulo 11. Verso 1. Achou? Diz amém. Vou deixar você achar aí. Mateus capítulo 11, verso 1 até o 6 diz assim: Quando acabou de instruir seus 12 discípulos, Jesus saiu para ensinar e pregar nas cidades da Galileia. João, ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhe perguntarem: És tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Jesus respondeu: Volte e anuncie a João que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Amém? Feche seus olhos, curva sua cabeça. Senhor Jesus, obrigado pela sua palavra. Obrigado pelo seu amor, pelo seu poder. O Senhor é bom e a sua palavra dura para sempre. Nós pedimos essa noite, fala conosco, ministra no nosso coração, que nós possamos sair daqui hoje com uma direção tua. É o que nós pedimos em nome de Jesus. A igreja diz amém. Queridos, eu tenho percebido vocês um pouco tristes, um pouco desanimado. Essa semana eu vi de uma pessoa, eu falei assim: Fulano, como é que tu acha que a igreja está? A pessoa falou assim: Pastor, eu acho que a gente está meio desanimado. A gente veio numa vibe de oração, vamos orar, vamos pro turno. E nem o que aconteceu com o Aldo, assim, a minha suspeita, o que está acontecendo agora com a gente, não é reflexo do que aconteceu com o Aldo mais. Aquela primeira semana, sim. Mas agora parece que, olhando para a cara de vocês, a maioria estão desanimados. E honestamente falando, eu estou um pouco desanimado. Eu vou começar amanhã um projeto. A minha saideira é hoje. Hoje eu vou na pizzaria. Minha saideira é hoje. Hoje eu tomo um refrigerante. A minha previsão de animação é a partir de amanhã. Vamos ver se vai dar certo esse projeto aí, né, Rayales? Amanhã, 6 da manhã, te converte, viu? Eu, tu e Apolo. Em nome do considerado. Lá na academia. Jesus, me ajuda. Então, minha previsão de animar é a partir de amanhã. Mas eu tenho percebido que a gente está meio assim, meio down, meio para baixo. E o que eu tenho para compartilhar com você nessa noite é um pouco sobre isso. O meu tema hoje é: e quando o desânimo chegar? É uma pergunta. E quando o desânimo chegar, o que a gente faz? Que vai chegar. Ninguém é animado todo dia do ano. Ninguém amanhece todo dia dando bom dia pro sol, agradecendo a noite excelente que dormiu. Ninguém é assim todo dia do ano. Se você disser para mim que é assim, eu vou orar na sua cabeça porque você está mentindo. Porque tem dia que a gente desanima, tem dia que a gente não tá legal. E esse é um dos textos que mostra isso pra gente. Você entendeu o texto que você leu?
Eu vou dizer o que a gente leu. A história é a seguinte: João Batista está preso e ele ouve falar do que Jesus estava fazendo. Ele chama 2 discípulos e manda fazer uma pergunta para Jesus. E a pergunta de João pergunta para Jesus se ele é o Messias, ou se a gente tem que esperar outra pessoa, porque ele não é o Messias. É a pergunta de João Batista. Jesus responde João Batista da seguinte forma: Jesus cura muitas pessoas e fala para os mesmos 2 que vieram dar um recado para João: olha, fala para João que os cegos estão vendo, os coxos estão andando, os surdos estão ouvindo, os mudos estão falando, os mortos estão ressuscitando, e aos pobres é pregado o reino de Deus. Ou seja, aquilo que o Messias devia vir fazer, Jesus estava fazendo, ensinando e pregando. Jesus estava respondendo a João Batista: eu sou o Messias. Agora, o que tem a ver esse texto com desânimo? Porque talvez de João Batista eu não esperasse essa pergunta. Você sabe quem é João Batista? O contexto que João Batista vem é um contexto tenebroso. Deus está há mais de 400 anos sem falar com a terra. Antigamente, nas Bíblias, quando as Bíblias eram impressas, entre o Velho Testamento e o Novo Testamento, havia uma página em branco. Não sei se você é dessa época. E essa página em branco tem um significado. Entre o último livro do Antigo Testamento, que era Malaquias, dá uma olhadinha, ver se a sua Bíblia antiga é assim. Sabe o que significa essa página? O último livro a ser escrito foi o livro de Malaquias, o último profeta a ser levantado. E no Antigo Testamento e no Novo Testamento, o primeiro profeta a ser levantado é João Batista. Só que entre Malaquias, Antigo Testamento, e João Batista no Novo, você tem um período de 400 anos sem Deus falar com a terra. Foram 400 anos sem profecia, sem unção de Deus derramada, sem glória de Deus manifesta. 400 anos sem um profeta dizer: assim diz o Senhor. Eis que te digo, não tinha mais isso. Por 400 anos isso aconteceu. Essa página em branco significa isso. A gente na teologia chama de período interbíblico ou período intertestamentário. É esse gap, é esse período onde Deus não falou com a terra por 400 anos. Após esse período surge João Batista. Então ele surge num contexto que aquele povo nem lembrava mais de profeta, nem lembrava que era mais voz de Deus. O povo nem sabia mais o que era isso. É nesse contexto que João Batista é levantado. Esse é o contexto ministerial de João Batista. Qual é o contexto familiar de João Batista? Com exceção de Tiago, o irmão de Jesus, João Batista era a pessoa mais próxima a ele. Por quê? Porque João era primo de Jesus. Você lembra que a mãe de Jesus é Maria. A mãe de João é Isabel. O pai de Jesus é José. E o pai de João é Zacarias. Ou seja, Isabel e Maria eram primas. João era familiar de Jesus, era tipo Apolo e PH, tipo Vitor e Paulo Henrique. Eram familiares. Então, ele primeiro é levantado num período cabuloso, digamos assim. Ele era familiar de Jesus. Você sabe da história que quando Maria vai visitar Isabel, João Batista, quando as duas se aproximam uma da outra, o ventre de Maria, o ventre de Isabel se revolta, se mexe,
em alegria, porque Jesus estava chegando no ventre de Maria. E depois disso, você não vê mais a figura de João Batista. Você vê que ele, assim como Jesus, é pouco relatado na sua infância. De João menos ainda, porque ele aparece já adulto, num deserto. A Bíblia conta um detalhe da dieta dele. João Batista era um profeta que comia gafanhoto e mel silvestre. Era a dieta do cara. E ele se vestia com pele de camelo. João Batista, ele era uma caricatura, na melhor das hipóteses, assim. Era um personagem assim ímpar. Você já assistiu The Chosen? Era dali pra lá João Batista. Ou seja, João era esse homem. Ele não era atrativo, ele não era atraente, mas ele tinha uma palavra que batia pesado. Porque ele teve coragem de chegar na elite religiosa da época e chamou todo mundo de cobra. A pregação de João era assim, ó: raça de víboras. João era doido. Quem vos ensinou a escapar da ira vindoura? Imagina, gente, chegar um mendigo aqui em Vitória, na frente aqui da igreja, na frente de qualquer evento que nós possamos fazer, da Assembleia, da Nova Batista, e chegar assim: ei, bando de pastor, vocês são tudo cobra venenosa, bando de serpente. A gente ia mandar prender esse mendigo, no mínimo. Só que esse era João. E João inova com um batismo que até então ninguém tinha visto, o chamado batismo de arrependimento. Eu acho João tão desafiador, porque João prega uma mensagem sem Jesus ainda. Hoje não é fácil para a gente pregar o evangelho. Hoje a gente aponta para a cruz, o evangelho termina na cruz, tá show. Só que João prega sem Jesus. No final da nossa mensagem a gente faz um apelo, né? Cara, aceita Jesus, deixa Jesus entrar na sua vida. Só que João pregava não mencionando Jesus. Por quê? Porque João pregava mencionando a maneira de pensar daquelas pessoas, que não incluía Deus. Era assim que João pregava. João pregava o arrependimento. E João é tão importante no cenário bíblico. Deixa eu te mostrar um negócio. Isaías capítulo 40. Deixa eu te mostrar um negócio na Bíblia. Isaías capítulo 40, verso 3. Vou te mostrar dois textos muito importantes. O papel de João, ele é fundamental no papel de Jesus. Isaías capítulo 40, verso 3 até o 5 vai dizer assim. Minha introdução está diferente. Alguém lê para mim? A minha está muito... Até o 5. O texto começa: voz do que clama. Onde João pregava, você percebe que Isaías, o profeta messiânico, muitos anos antes, profetiza que viria alguém que prepararia o caminho. Eu te pergunto, quem é o caminho? Foi o que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Antes do caminho, havia alguém que prepararia o caminho. Olha que interessante. O
texto fala de duas pessoas. Agora olha comigo, o Evangelho de João, que quem escreveu não foi João Batista, tá? Não confunda João, discípulo de Jesus, com João Batista. Mas João, no capítulo 1, verso 23. Olha o que está escrito lá. Vamos ler do 19? Na tua versão mesmo, Thalia, lê de novo. Do 19 até o 23. Olha que interessante. O próprio João afirma: sabe aquele homem que foi dito para preparar o caminho? Lá em Isaías, eu sou ele. Gente, não tinha uma moral. Você chegar e dizer assim: pai, sabe o que o profeta falou? Então, está aqui na sua frente se cumprindo. Sabe qual foi outro personagem que teve coragem de falar isso? Só Jesus teve coragem de falar isso. Jesus um dia entra numa sinagoga, prega um texto de Isaías, fecha o pergaminho e diz: acabou de se cumprir essa profecia. A mesma coisa Jesus fez. João é esse personagem que é o cumprimento de uma palavra. João não recebeu uma palavra, ele é o cumprimento da palavra, é diferente. Uma coisa fala assim: Bianca, assim diz o Senhor, Deus vai te usar na defensoria. Agora outra coisa é: Bianca, sem você a defensoria não funcionará de jeito nenhum. Você é chamada para preparar para que a justiça em vitória seja feita. É diferente. Uma coisa é você ser parte do plano, outra coisa é você ser o plano. João era esse personagem que tinha um papel fundamental de preparar as coisas para Jesus. Isaías declara no Antigo Testamento, em João se cumpre no Novo Testamento. Fundamentalmente importante. E ele é um cara muito bem resolvido ministerialmente. Porque chegaram para João e falaram assim: cara, você é Elias? Não, eu não. Você é o Cristo? Jamais. Eu não sou o Cristo, eu não sou Elias. Eu sou uma voz que clama no deserto. Eu sou só isso. Eu sou um pregador. Eu sou um doido. Eu sou alguém que está preparando para alguém que ainda vai vir. E quando Jesus vem ser batizado por João dá um pulo fora. Por quê? Porque João fala assim: não, imagina você batizar Deus. Eu entendo João. Como é que a gente batiza Deus? A gente batiza pecador. Eu já batizei bandido, eu já batizei traficante, eu já batizei algumas figuras assim, gente boa, já batizei algumas peças boas. Agora eu nunca batizei Deus e eu nunca vou fazer isso. João teve que batizar Deus. João não era pouca coisa. João não tinha pouca responsabilidade. João era parente de Jesus e João foi preparado para isso. Você entendeu agora a pergunta de João, no texto que a gente leu? Bora ler o texto de novo. Porque agora eu desenhei para você quem é João, bem desenhadinho. Bora ler de novo o texto que a gente leu de Mateus. Eu vou ler na minha versão agora para você.
Mateus, capítulo 11, verso 1. Esse João, corajoso, esse João, preparador do caminho, esse João, primo de Jesus, esse João, que batizou o Filho de Deus, esse João, que viu o Espírito Santo descer como forma de pão. Só João e Jesus viram aquela parada. Mas ninguém viu. Você já viu o Espírito Santo? João viu o Espírito Santo. É esse João que agora a gente vai ler sobre ele de novo. Vem com essa cabeça agora, com essas informações. Bora ler o texto de Mateus 11, a partir do 2. João, ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo, enviou aos seus discípulos para lhe perguntarem: És tu aquele que deveria vir, ou devemos esperar um outro? Faz sentido para você essa pergunta de João? É a fala de alguém que desanimou. É a fala de alguém que está triste. A pergunta de João revela um coração abatido. Porque não faz o menor sentido alguém com o propósito, com a vida, com o ministério, com a pregação, com a autoridade, com o chamado, com a vocação, com tudo o que João era e representava, no fim da carreira, fazer uma pergunta como essa. João chegar para duas pessoas, chega assim: cara, fiquei na dúvida, ó. Esse Jesus é o Messias? Será que é mesmo? Esse será que é? Todo mundo já se perguntou isso alguma vez. E se você ainda não se perguntou, você vai se perguntar. Às vezes eu fico me perguntando: será que Deus existe? Pastor, juro por Deus. Se você me perguntar se eu tenho dúvida da minha vocação pastoral, eu vou voar nos seus peitos e dizer assim: eu não tenho dúvida. Você tem dúvida do seu chamado? Nenhuma. Mas às vezes baixa um desânimo na gente. E a nossa fé fica em xeque. Tenta imaginar agora alguém mal vestido, mal cheiroso, mal alimentado, preso, se questionando se tudo aquilo que ele fez valeu a pena. Gente, esse é o coração de João. Cara, tudo aquilo que eu fiz valeu a pena? Eu estava certo em tudo aquilo que eu preguei? Tudo aquilo que eu estava ensinando, será que era verdade? Porque chega uma hora que a gente, como pregador, vai ter que fazer a aplicação em nós da pregação que a gente está pregando. Porque às vezes nós, Apolo, teremos que ser alvo da oração que nós fazemos. Porque às vezes a gente vai chegar numa situação que a gente vai estar igual o João. Não tem oração que resolva, não tem conferência que resolva, não tem nada que resolva a nossa situação. Vai chegar numa situação que a gente vai estar tão desanimado que a dúvida vai bater na porta. E quando você abrir, não é um anjo que Deus enviou, é a dona dúvida, botando em xeque a sua fé, aquilo que você crê, aquilo que você viveu, e questionando tudo aquilo que você fez e construiu com Jesus, para Jesus e por Jesus. O dia do desânimo chegou para João.
Vai chegar para você, acredite. O que a gente faz, amigo? O que a gente faz? Abre comigo Salmo 73. Não está nem aqui no esboço, mas deixa eu te mostrar um negócio. Eu quero que você perceba o tom do salmista. Salmo 73 é um salmo de Asaf. Percebe comigo? Liga a luz lá para não. Percebe? Eu não quero que você leia o texto por ler. Eu quero que você perceba o que ele está querendo dizer. O Salmo 73 tem duas partes. Nós vamos ler a primeira. Olha o que ele diz aqui. Certamente, Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram. Por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento e têm o corpo saudável e forte. Estão livres dos fardos de todos. Não são atingidos por doenças como outros homens. Por isso o orgulho lhes serve de colar e se vestem de violência. Do seu íntimo brota maldade, da sua mente transbordam maquinações. Eles zombam e falam com más intenções. Na sua arrogância ameaçam com opressão. Com a boca arrogam para si os céus, com a língua se apossam da terra. Por isso o seu povo se volta para eles e bebe das suas palavras até saciar-se. Eles dizem: como saberá Deus? Terá conhecimento o Altíssimo? Assim são os ímpios, despreocupados, aumentam as suas riquezas. Certamente me foi inútil manter puro o meu coração e lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido, todas as manhãs sou castigado. Se eu tivesse dito, falarei com eles, teria atraído os teus filhos. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. Você entendeu o coração do salmista? Eu já ensinei para vocês que os salmos é a harpa do judeu. Então o que nós lemos foi uma música. Isso aqui não é um rock. Isso aqui não é uma canção animada de júbilo. Isso aqui é uma música triste. O comecinho ele já entrega o jogo todinho. Porque o que Asaf está dizendo? Deus é bom para Israel. Deus é bom para o povo dele. Deus é bom para quem é puro de coração. Aí no verso 2 ele vai dizer: mas para mim não tem sido bom não. Meu pneu furou, meu faturamento caiu, meu filho ficou doente, me traíram, me enganaram. Para os outros deu tudo certo, para mim deu tudo errado. E aí ele continua dizendo no verso 2: os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei. O que ele está dizendo aqui?
Eu quase chutei o pau da barraca. Eu quase desisti de tudo. Faltou isso aqui, Senhor. Menor ainda, Senhor. Isso aqui. Pra eu largar a mão dessas coisas tudo, gente. Sabe esse negócio de igreja? Culto, GC, Bíblia, oferta, dízimo. Sabe esse negócio de falar a verdade? Sabe esse negócio de se guardar, manter puro? Sabe esse negócio de não ficar? Sabe esse negócio de ser honesto? Faltou um pouquinho só para eu largar a mão de tudo isso. E aí do verso 3 ao verso 12, ele descreve os de fora, o ímpio. Ele fala assim: esse povo nem fica doente. E eu sou doente, e meu filho é doente. Esse povo é rico e eu sou liso. Esse povo xinga e amaldiçoa. Eu só te louvo e te adoro. Eles prosperam e eu tô falido. Gente, isso é muito nós. Não dá raiva às vezes quando tu olha. Eu olho aqui para a cidade. Eu conheço um empresário que é prostituto, promíscuo, infiel, mentiroso. E o cara anda de carrão. E aí às vezes a gente, quando o carro bateu o motor, eu falei assim: Jesus, eu não estava fazendo nada de errado. O dinheiro que eu mandei refazer o motor do carro, eu tinha tanta dívida para pagar. Por que, Senhor? Não foi culpa tua, não tem nada a ver. Eu falei: Senhor, por quê? Conferência está vindo aí, tem que guardar dinheiro. Eu tenho um ar-condicionado para comprar. Depois da conferência, esse motor batia, não tinha nada. Mas antes, não. Por que que o ímpio pecando, bebendo, traindo, está sempre feliz e alegre? E a gente que vem para o culto, que dizima, que oferta, só acontece coisas ruins com a gente. Porque a mãe dos outros está viva. A mãe de quem xinga, a mãe de quem mente, e a minha não. A gente não se faz esses questionamentos. E aí me dói ler o texto, porque ele diz assim, ó, lê comigo o verso 13. Olha como o salmista está pensando no verso 13. Certamente me foi inútil manter puro o coração e lavar as minhas mãos da inocência. Vou traduzir para você. Não está valendo de nada ser honesto. Não está valendo de nada ser fiel à minha esposa. Não está valendo de nada ser um bom pagador. Não está valendo de nada ser crente, porque comigo só acontece coisa ruim. E aí ele conclui o pensamento dele no verso 16: quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. Ele bugou. O verso 16, Asaf bugou. Sabe quando o Chaves ele trava? É isso que aconteceu com o Asaf aqui, ó. Quando ele chegou no 16, eu falei assim: parei. Parei porque agora eu não sei de mais nada. Parei porque eu orei para ser curado e não fui curado. Parei porque eu fiz uma oração honesta e eu não fui atendido. Mais o que fazer. Esse é o salmista. Você já tinha lido o Salmo 73? Toda vez que você estiver bugado na fé, leia Salmo 73.
Agora vamos ler o 17. Tem solução pra gente, gente? Quando o desânimo bater na porta, o que a gente faz? Chama o pastor, será? Não chama, porque às vezes o pastor pode estar pior que você, viu? Olha o que o 17 vai dizer. Salmo 73, verso 17. Até que entrei no santuário de Deus, e então compreendi o destino dos ímpios. Certamente os pões em terreno escorregadio e os fazes cair na ruína. Como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. São como um sonho que se vai quando acordamos. Quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Quando o meu coração estava amargurado e no íntimo eu sentia inveja. Olha que oração transparente, gente. Agi como insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era de um animal irracional. Contudo, sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustens. Tu me diriges com o teu conselho, e depois me receberás com honras. Ó, 25, gente. A quem tenho os céus, senão a ti? E na terra, nada mais desejo, além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração, é a minha herança para sempre. Os que te abandonam sem dúvida perecerão. Tu destróis todos os infiéis. E ele fecha com chave de ouro. Mas para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio. Proclamarei todos os teus sonhos. Sabe, queridos, eu tenho dó de quem não congrega. Eu tenho dó de quem não tem comunhão. Porque o começo do ânimo de Asaf vem da comunhão. O verso 17 vai dizer: até que entrei no santuário de Deus. Você não faz ideia da guerra que é um domingo para você não vir ao culto. Você não faz ideia da guerra que é uma quinta-feira para você não ir no GC. Porque tudo que o diabo quer é te deixar sozinho. Tudo que o diabo quer é te afastar do seu irmão, da sua irmã, dessa convivência que a gente tem. Porque se ele conseguir fazer isso, quando ele te atacar, você vai estar mais vulnerável. E é na casa de Deus que começa a surgir a solução do problema de Asaf. Eu buguei, falei besteira, pensei besteira, até que eu entrei no santuário.
E tudo é construído no coração de Asaf, nesse ambiente de comunhão com Deus, na presença de Deus. E o que é um culto? E o que é um GC, uma célula? O que é isso? É um ambiente onde a gente junto busca esse Deus. Eu não entendo. Eu conheço gente que há mais de 6 meses não congrega. E tem coragem de dizer, mas Deus sabe da minha vida. Deus sabe da vida de todo mundo, gente. Mas se você não congregar, se você não se envolver na vida dos outros, se os outros não se envolverem na sua vida, não vem cura de Deus para você. Não vem, não vem. E Asaf nos ensina que a gente fala bobagem, que a gente pensa bobagem. Quem tenho no céu senão a ti, e na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a minha força, do meu coração e a minha esperança para sempre. Olha o que ele vai dizer: os que te abandonam sem dúvida perecerão. Tu destrói os infiéis. Que é uma dica de coração. Você pode até ficar desanimado. Deus não tem problema com você ser um desanimado. Deus tem problema de você ser um desviado. Fique desanimado o tempo que precise. Não desvie. Desanimado recebe ânimo. Desviado não recebe ânimo. Você pode estar desanimado aqui dentro. Agora desviado vai ficar difícil te ajudar. Porque o desviado ele se tornou um infiel. Então não seja infiel ao Senhor. Permaneça fiel. Vamos voltar para João. Mateus capítulo 11, do verso 1 ao verso 6. João questiona Jesus: você é o Messias? Valeu a pena eu ter pregado tanto naquele deserto? Valeu a pena eu ter colocado a minha cabeça a prêmio? Porque você sabe da história. João Batista terminou com a cabeça cortada em cima de uma bandeja de prata. Valeu a pena investir tanto tempo em oração, em estudo, em leitura, em fidelidade? Jesus chamou a multidão, cura e manda dar um recado para João de volta. E o recado é: João, os mortos estão ressuscitando, os cegos enxergando, os coxos andando, os mudos falando, os surdos ouvindo, e aos pobres é pregado o reino de Deus. E João consegue morrer em paz. Ele continuou preso por fora, mas agora por dentro ele estava liberto. O segredo para o nosso desânimo, vou te falar do fundo do meu coração, nunca vai se lembrar do que nós fizemos. Mas sempre do que Jesus fez. O segredo para o nosso desânimo, vou repetir, ela vai gravar. O segredo para o nosso desânimo nunca vai se lembrar do que nós fizemos, mas do que Jesus fez. Nunca vai ser lembrado do suor que a gente derramou, mas do sangue que Ele derramou. Não é lembrar de todo o meu trabalho, mas de todo o sacrifício dele. O segredo vai ser lembrar do que Jesus fez
faz